Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 13 de outubro de 2023, uma sexta-feira, sexta-feira 13, ou mais conhecida como sexta-feira Trader. Vamos tomar cuidado no mercado financeiro hoje. Bom, também queria agradecer também os mais de 1.000 seguidores que completaram aí, 1.000 seguidores do meu canal do YouTube. Agradeço muito. Fizemos um grande trabalho aqui. Agradecer a todos vocês que empilharam essa quantidade de seguidores e fizeram com que a gente chegasse nesse número. Para mim, é um número gigante. Para muitos pode ser pequeno, para mim é um número gigante. Queria agradecer a todos vocês de coração mesmo, tá? E hoje, como eu fiz para vocês uma pergunta nos últimos vídeos que eu postei com relação a queriam que eu fizesse o Bom Dia Day Trader hoje, e a maioria pediu que sim. Então, atendendo a pedido, a gente vai fazer o Bom Dia Day Trader hoje, analisando o mercado, mas lembrando, eu não vou operar hoje no Day Trade, tá? Vou curtir minha família, fazer outra coisa, não vou estar hoje operando no mercado, então às 8 horas da noite não tenho arriscando a própria pele, mas tenho Fala Day Trader, onde eu vou deixar aqui algum tema interessante e impactante com relação a Day Trade. Mas agora, sem mais enrolação, vamos dar uma olhada no que está acontecendo nas principais notícias que impactam o mercado financeiro, começar falando pela taxa de juros americana, que a gente já vem falando há alguns dias e vem trazendo todo o desdobramento com relação a essa notícia. A expectativa era que durante este ano a gente tivesse pelo menos um corte na taxa de juros americana de 0,25 bips e infelizmente, dado todos os últimos discursos do FONC, do Fed, do Federal Reserve, do Banco Central Americano, todos os seus membros, tudo que foi falado até agora, até esse momento, a expectativa é que realmente a gente não tenha corte de juros e ainda corre-se o perigo de ter um novo aumento na taxa de juros deles de 0,25 bips. Lembrando que recentemente a Índia teve informação com relação à sua taxa de juros e ela manteve a sua taxa de juros em 6,5%, porque justamente eles estão num trabalho de combate à inflação lá também. E a contramão de tudo que está acontecendo, o Brasil conseguiu, teoricamente, por ter baixado a sua taxa de juros, conseguiu deixar a inflação em números bem tranquilos para poder baixar 1% sua taxa de juros, que foi uma queda bem agressiva que nós acompanhamos na taxa de juros aqui do Brasil. Bom, também tem informação da economia chinesa, os indicadores não apontam que a economia chinesa está com crescimento. Isso faz com que todo o mercado que já está desanimado com relação à taxa de juros que está acontecendo nos Estados Unidos continue mais desanimado ainda e se aumente o desânimo dos mercados com relação aos indicadores que apontam que a economia chinesa não está se aquecendo e isso impacta todo o globo, toda a economia global. Também tem informação do Oriente Médio, como a gente tem uma guerra acontecendo lá no Oriente Médio, que é onde a gente tem o maior número de produção de barris de petróleo, isso afeta o petróleo sim, isso afeta a economia também, a gente está acompanhando os seus desdobramentos e também isso empilha mais uma notícia, mais uma informação que deixa o mercado desanimado com relação a todos os impactos que isso traz para a economia global. Então vamos acompanhar todas essas informações e o desdobramento delas nos próximos dias e o impacto que isso causa no mercado financeiro. E quando a gente for falar das principais indicadores e bolsas, vocês vão notar o impacto disso com relação a essa informação, com relação a essas notícias no que está acontecendo hoje nas bolsas mundo afora. Agora vamos dar uma olhada aqui, vamos direto para o calendário econômico e no calendário econômico não temos nada muito impactante, não tem uma notícia que vá movimentar os mercados de uma forma muito forte aqui. Ó. Essas aqui são as notícias que estão para acontecer ainda, todas notícias fracas, nenhuma notícia impactante com relação à informação que possa movimentar o mercado, então hoje a agenda está esvaziada. E sempre nesse horário eu falo para vocês dos principais informações, dos principais horários da bolsa. Primeiro começando pelas 9 horas que abre o mercado à vista aqui no Brasil, às 10 horas que abre o mercado futuro, é quando eu prefiro operar, porque já tem movimento, já teve virada de tendência ou de repente injeção de liquidez dado a abertura do mercado à vista, e também lembrando, hoje eu não vou operar, tá? Só tô falando do horário que eu prefiro operar, que eu gosto de operar depois da abertura do mercado à vista sempre. E às 10h30 tem a abertura da NYSE, o mercado americano, que acontece praticamente a mesma coisa, com um pouco mais de força com relação à abertura do mercado à vista aqui no Brasil. Só que como eu já prefiro operar, porque já tem muita oportunidade que acontece das 10 às 10h30, às 10h30 seria muito tarde para operar, muito movimento já aconteceu, então ali eu adoto tomar esse risco com relação à abertura da NYSE, mas é importante saber que às 10h30 tem a abertura da NYSE e injeção de liquidez aqui no Brasil. Bom, agora vamos para os principais indicadores de bolsas mundo afora, começar falando pelo assim, eu já vou juntar tudo num pacote só, porque quando a gente olha aqui, a gente vê a Ásia, a gente vê Europa e Estados Unidos todos vermelhos, todos em queda e todos uma queda significativa, tá? Então a gente tem aí o mercado bem desanimado, informações bem impactantes negativamente para o mercado. Vamos falar agora dos principais indicadores, tá? Começando pela nossa bolsa dolarizada, o EWZ, que fechou numa grande queda de 1,98% lá fora, tá? A gente tem o barril Brent de petróleo que está numa alta de 2,95%, isso também é uma alta interessante e um ponto de atenção lá, lembrando da guerra do Oriente Médio que impacta assim o custo do barril de petróleo, cotado a 88,106 dólares. O minério de ferro, tá, numa leve queda de 0,20%, DXY, que é o índice do dólar, numa leve alta de 0,2%, praticamente operando numa estabilidade. O VIX, que é o índice da volatilidade do SP500, conhecido como índice do medo, numa grande alta de 5,57%, e as bitcoins cotadas a 26.799 dólares, tá? E agora, para você que tá me vendo aqui no Instagram, pessoal do YouTube,
YouTube, continua, vou analisar gráfico, vou analisar índice futuro e dólar futuro para saber quais são os movimentos de hoje. Você do Instagram, eu vou te desejar um grande abraço, dizer para você que se você quiser ver as informações com relação à análise do índice futuro e do dólar futuro para se preparar para o mercado, corre lá no YouTube. Caso não, acabamos por aqui. E como eu sempre digo no final dos vídeos aqui para vocês do Insta, para o pessoal do YouTube também, mas no YouTube continua. Bora pro game! Vamos lá, pessoal do YouTube, vamos falar do que dá dinheiro do bolso, comida na mesa, vamos falar do índice futuro primeiro, depois a gente vai pro dólar futuro para analisar o mercado, começar aqui nos 60 minutos, que é o horário dos traders, tá? E o que aconteceu na sexta-feira, o que aconteceu na quarta-feira, com aquele sabor de sexta, né? E o que pode acontecer hoje. Bom, o mercado na quarta-feira abriu com esse movimento de alta, depois devolveu todo o movimento, fez esse movimento de arco aqui e subiu, voltando a brigar nessa zona de resistência, tá? Ele tá brigando nessa zona de resistência, bateu aqui nas médias, como a gente tinha previsto, e depois voltou a brigar nessa zona de resistência. A gente tem um alvo de FIBO aqui a ser traçado, tá? Eu não sei se eu tracei no último Morning Call para vocês, tá? Mas eu vou traçar ele agora para saber qual é o comportamento que está acontecendo, se a gente atingiu esses alvos de FIBO, tá? O primeiro alvo certamente foi atingido, tá? Foi atingido porque ele brigava justamente ali naquela região das médias móveis de 200 períodos, olha, tá próximo da média móvel de 200 períodos. Ele atingiu, passou, fez um movimento de alta, não sei, acredito que o segundo não foi atingido não, vamos traçar, tá? Vamos entender, eu acho que chegou perto, mas não foi atingido, muito porque a gente tem uma série de barreiras, ó, e ele não foi atingido mesmo. A gente tinha uma série de barreiras naturais ali. Praticamente, faltou muito pouco para ele ser atingido, coisa que é natural, pode acontecer. Mas quais barreiras que nós estamos vendo aqui, tá? Que impediu o preço de ir tranquilamente até o alvo dele. Tem essa zona de suporte, essa zona de resistência que eu falei para vocês. Tinha a média móvel de 200 períodos que eu falei para vocês. Um movimento muito forte do mercado, tá? Fazendo com que o IFR se estressasse. E nesse momento, tá? A gente tá vendo aqui o IFR estressado ali na região de 73%, sugerindo que pode ter um movimento de queda. Talvez a gente veja, vamos ver qual a distância do FIBO até o mercado, até o último movimento do mercado de alta, 295 pontos, praticamente um atingimento virtual, e eu acho que o mercado pode sim vir cutucar esse movimento aqui de alta, para buscar o alvo de FIBO, depois fazer um movimento de queda e ficar lateral, como ele fez aqui, ó, ele fez um movimento de alta, fez o arco aqui, depois levantou ali para cima e terminou em alta. Pode ser que a gente veja a mesma coisa acontecer no dia de hoje, tá? Vamos tirar esse alvo de FIBO aqui, vamos só pincelar o diário para ver como é que tá o diário, porque sim, o mercado está apontando o movimento de alta no índice, mas o mercado está estressado aqui, tá? Se você olhar na parte inferior da tela, o IFR mostra que o mercado está estressado aqui na alta, então a gente pode ver um movimento um pouco mais lateral, caso ele vá tomar alguma tendência de alta. Também a gente tem informação mundo afora do desânimo econômico, e não só o desânimo econômico, as bolsas todas fechadas negativas, e também o nosso EWZ negativo, sugerindo que a gente pode sim ter um movimento de queda forte aqui na nossa bolsa, tá? Vamos ficar atento a isso. E lembrando que ontem foi feriado, então a bolsa não abriu. Olha, o movimento do candle de quarta-feira sugeriu uma continuidade de movimento de alta, tá? Só que ele tá brigando aqui bem um pouco acima da linha de 50% no IFR, mas não tá mostrando muita força não. Eu ainda acho que esse mercado vai ficar um pouco mais lateral, a gente pode ver até um pouquinho de queda aqui no mercado, dado todo o contexto do mercado e também dado o movimento do mercado aqui que tá estressado nos 60 minutos, não tem espaço para ele subir de uma vez não, tá? E agora vamos dar uma olhada no dólar para ver o que o dólar tá sugerindo pra gente, o que tá acontecendo. Vamos pro dólar, tá? O dólar, vamos lá, o dólar 60 minutos, que ele nos diz? Que é o horário dos traders, né? Ele fez aquele movimento de queda, olha só, que eu disse para vocês, brigando aqui naquela região que eu citei para vocês, aquela zona de suporte. Ele brigou na zona de suporte, devolveu o movimento e lateralizou, depois não fez mais nada. Olhem só que a liquidez baixou e não teve mais liquidez no mercado. A gente estava com o IFR estressado, então ele não passaria muito dessa região, porque não tinha força para ele passar, porque o IFR estava estressado. Aí teria que realmente ir muito mais além do que estava indo, e uma injeção de liquidez muito maior do que foi injetado. E depois a gente terminou aqui que ele brigando muito próximo da linha dos 30%, ali no 34%. Ele tem um pequeno espaço ainda para cair, tá? Mas aí logo ele vai estressar e não vai dar muita oportunidade. Então aqui eu tô vendo também um dólar um pouco complicado. Dá todo o contexto de tudo que eu tô sabendo, o que tá acontecendo com relação às notícias, cotações das principais bolsas e indicadores do mundo afora, me sugere que o dólar pode subir sim, dado isso. Quando eu olho o comportamento do preço, eu não vejo nada muito forte pro dólar cair, tá? Então eu tô vendo aqui o dólar um pouco mais lateral, de repente o dólar um pouco mais movimento de alta, dependendo do que vem acontecer aí. Então a gente tem muitas coisas complicadas aqui que podem acontecer hoje, um dia mais mascado, literalmente uma sexta-feira 13 bem chata de se operar. Vamos dar uma olhada aqui no diário, tá? Deixa eu afastar um pouco mais o gráfico para ver se o diário nos dá alguma notícia mais interessante. O diário tem uma coisa que eu gosto de elencar aqui para vocês no diário, que alguns dias atrás eu falei deste candle aqui, que era uma estrela cadente, tá? O mercado bateu aqui numa região de contexto, estrela cadente em zona de contexto faz todo sentido. Estrela cadente é um martelo invertido, ou seja, sugere que o mercado vai cair. Ele bateu nessa zona de suporte e depois o mercado derreteu, vindo buscar aqui essa zona de resistência, perdão. Ele bateu na zona de resistência, vindo pegar essa zona de suporte aqui na parte inferior do gráfico, muito próximo da média móvel de 20 períodos,
futuros, e realmente a ver por esse comportamento do preço, a queda foi muito abrupta, mas ele está ali cutucando levemente a parte inferior dos 50% no IFR. A gente teve volume financeiro sim no dólar, tá? Teve só um candle que não teve volume financeiro no diário, perdão, no diário teve volume financeiro no fechamento do diário do dia anterior, da quarta-feira, porque o volume vem aqui bater na média, mas foi um doji. Quando a gente vê um doji fechado numa zona de contexto, a gente entende que o mercado pode ficar mais mascado, mais lateral, talvez com uma leve alta, então vamos ficar atento aqui, porque o dólar pode ter uma leve alta, o índice sugere uma possibilidade de queda sim, porque está estressado, então a gente tem um mercado mais mascado, mais lateral, num ponto facultativo entre o feriado e o final de semana. Hoje é um dia mais chato de se operar, pessoal. Então, o que eu diria para vocês hoje? Cautela, vamos com cautela. Se você for operar hoje, opere com cautela, com atenção, com cuidado. Você não precisa pegar e tomar risco muito forte no mercado, porque realmente o mercado está estranho. E como eu sempre digo aqui para vocês, hoje às 8 horas da noite, não tenho arriscando a própria pele, como eu disse mais cedo, mas tenho Fala Day Trader, que eu vou trazer um tema impactante e relevante com relação a Day Trade. Espero vocês hoje às 8 horas da noite. E, galera, como eu sempre falo no final dos vídeos do Bom Dia Day Trader, bora pro game!